Sabe, um dos símbolos mais poderosos e, olha, mais contraditórios das escrituras não é uma pessoa nem um objeto, é um lugar, o deserto. Só que ele não tem um rosto só, não. Na verdade, ele tem dois lados que são assim, o oposto um do outro. E é justamente essa dualidade fascinante que a gente vai explorar agora. E tá aí, logo de cara, o paradoxo que define essa história toda. Pensa bem, como é que o mesmo lugar pode ser sinônimo de morte e de vida, de rebelião e de aliança, de gente andando em círculos, sem rumo, e ao mesmo tempo ser o lugar onde uma nação inteira foi formada? É essa tensão que a gente vai tentar entender. Então, a grande pergunta que fica é essa, né? Como é que pode um lugar ser, ao mesmo tempo, uma maldição que castiga e um berço que acolhe, um berço divino? Para a gente começar a desembolar isso, vamos primeiro olhar para o lado mais sombrio da história. Ok, vamos começar pelo lado mais pesado do deserto, a terra de provação. Esse é aquele deserto que a gente imagina como um lugar de julgamento, sabe? De perda, de fracasso, onde uma geração inteira, literalmente, se perdeu antes mesmo de chegar onde deveria. Tanto no sentido literal quanto no simbólico, o deserto era aquilo que ficava, assim, fora do acampamento. Era o espaço do exílio, sabe? O lugar para onde se mandava tudo que era considerado impuro ou profanado, para manter essas coisas bem longe da comunidade sagrada. E olha, o exemplo mais forte disso, sem dúvida, é um ritual do bode expiatório. A ideia era a seguinte: os pecados da nação inteira eram de forma simbólica transferidos para esse animal, e o que acontecia com ele era solto no deserto. Ou seja, o próprio deserto acabava se tornando o depósito, o lugar para onde ia toda a impureza e o pecado da comunidade. Mas é importante entender que essas dificuldades todas não eram vistas como algo aleatório, um mero azar. A narrativa deixa bem claro que era um resultado direto das ações do povo. Em vez de confiar em quem os tinha libertado, eles testaram essa confiança de novo e de novo. E claro, essa rebelião toda trouxe consequências bem sérias. E as consequências, nossa, foram terríveis. A gente está falando de fogo, pragas, terremotos, cobras venenosas, até execuções. A sensação de perigo, de julgamento, devia ser uma coisa constante, sabe? Avassaladora. E o resultado final de toda essa falta de fé? Tá aí, 38 anos. Pensa só, uma jornada que podia ter sido curta foi esticada por quase 4 décadas. E isso como uma punição direta. Aquela geração que se rebelou, bom, ela nunca chegou a pisar na Terra Prometida. Mas, como eu disse, essa é só metade da história. Agora, a gente vai virar a moeda e olhar para o outro lado do paradoxo. Vamos ver como esse mesmo lugar, tão severo, foi também o palco onde uma nação inteira foi literalmente forjada. E aqui o contraste é total com a ideia de provação. O que a gente vê agora é um cuidado ativo, uma presença divina muito forte. É incrível pensar que, nesse mesmo cenário de punição, uma nação novinha em folha estava sendo formada. E essa provisão divina foi, assim, metódica e muito completa. Cobria cada necessidade, sabe? Tinha orientação constante, com aquela famosa coluna de fumaça de dia e de fogo à noite. Tinha sustento, que era praticamente um milagre, água saindo da rocha, comida caindo do céu. E, talvez o mais importante de tudo, tinha a presença, a ideia de que Deus estava ali, habitando no meio do povo. E esse apoio ia muito além do básico, sabe? Cobria todos os aspectos da sobrevivência humana. Atendia ao físico, claro, com água, comida e até roupas que, diz o texto, não se desgastavam. Atendia ao lado médico, com curas, e o que talvez seja o mais fundamental, atendia ao lado psicológico, com a garantia de que eles não estavam sozinhos ali. A frase que resume isso é: Deus e nenhum guia humano foi aquele a quem eles seguiram. Essa liderança tão direta, tão divina, acabou forjando uma identidade nacional única, sabe? Uma identidade completamente dependente de quem os estava guiando. Ok, então a gente tem punição e provisão acontecendo no mesmo lugar. Como é que a gente junta essas duas coisas? Bom, a resposta talvez esteja num conceito teológico bem mais profundo, um que conecta o deserto com a história da própria criação do mundo. A chave para a gente entender essa dualidade toda pode estar numa única palavra hebraica, torro. É essa palavra usada lá em Gênesis para descrever o caos primordial, sabe? Aquele estado sem forma e vazio da terra antes de tudo ser criado. O deserto, então, seria a representação física e histórica desse estado caótico.
O teólogo Walter Brueggemann coloca isso de uma forma muito poderosa. Ele diz que o deserto não era só um lugar, era uma memória de um estado de pré-criação, um tempo antes de eles se tornarem um povo, com uma ordem, com uma identidade própria. E o contraste entre esses dois estados é, assim, absoluto. De um lado você tem o caos do deserto, que significa esterilidade, gente vagando, transição, morte. Do outro lado, a ordem da Terra Prometida, que significa o oposto: fertilidade, descanso, herança, vida. Então, a gente começa a entender que a jornada pelo deserto não foi só um desvio no caminho, mas o próprio caminho. Era uma passagem necessária. Era preciso atravessar o caos, a não criação, para poder finalmente alcançar a ordem e a vida que estavam na promessa. E esse símbolo, com esse legado duplo, é tão poderoso que ele perdurou. Essa tensão, sabe, entre o deserto que pune e o deserto que é berço, isso continuou ecoando por toda a história. E essa dualidade seguiu firme. De um lado, o deserto ficou na memória como um lugar horrível, um símbolo de castigo, de uma solidão que isola. Mas, por outro lado, ele também passou a ser visto como um espaço de retiro espiritual, um lugar para se restaurar, para experimentar o poder divino e ter mais intimidade com Deus. E talvez a interpretação mais bonita, mais positiva disso tudo, venha lá do profeta Oseias. Ele retrata o tempo no deserto não como uma provação, mas como uma lua de mel. Imagina, um período de intimidade, de cortejo, onde a aliança entre Deus e o povo foi selada como um verdadeiro contrato de casamento. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se o deserto foi essa passagem obrigatória do caos para a ordem, que períodos de deserto na vida, aqueles momentos de dificuldade, de transição, acabam sendo necessários para o nosso próprio crescimento, para a nossa transformação?